Voltamos para o bloco final do programa de hoje com o juiz do trabalho Alessandro da Silva, membro da Associação Juízes para a Democracia. Bem, juiz Alessandro, no final do segundo bloco, o senhor abordou essa questão da velocidade que se espera das decisões, o aumento da velocidade dos juízes, né, nas decisões do judiciário, enfim. Mas a pesquisa do IPEA, que abordou o item decisões boas que ajudem a resolver os casos de forma justa, a nota dada pela população foi de 4 na escala de 0 a 10. Então a maioria do povo entende que o judiciário não consegue produzir decisões justas. Eu pergunto, isso pode indicar um descompasso entre o que o juiz está fazendo e o que a população está esperando do judiciário? E também como se pode atacar esse problema sem interferir numa questão fundamental, que é a questão da autonomia do juiz? Essa questão abrange alguns aspectos. Em primeiro lugar, o poder, uma das características fundamentais e uma das funções primordiais do poder judiciário no Estado democrático de direito é garantidor dos direitos fundamentais, mesmo contra a vontade das maiorias. Então, o âmbito de exercício do poder das maiorias se dá nos poderes executivo e legislativo. O judiciário é um poder, nesse sentido, contra-majoritário, que mesmo que a maioria entenda por suprimir direitos fundamentais, cabe ao judiciário defendê-los. Então, se porventura viesse a ser aprovada uma proposta de emenda constitucional para a criação da pena de morte, cabe ao judiciário dizer que isso não pode ser feito no Brasil porque é um direito fundamental, uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, sob esse ponto de vista, existe um risco sério, um risco grande de as decisões do judiciário não agradarem a maioria da população. E o judiciário não pode se incomodar com isso e não deve ter isso como um orientador da sua conduta, mas sim sempre deve ter em mente essa função importante de poder contra-majoritário. E também uma questão importante é que, em regra, aquele cidadão que entrou com uma demanda judicial ou que foi réu em uma delas e viu seus interesses prejudicados, tende também a ter uma impressão ruim das decisões que são tomadas pelo judiciário. E, por fim, pode realmente haver um descompasso entre aquilo que o judiciário decide e aquilo que o judiciário pensa em relação aos anseios da sociedade. Por quê? Porque existe uma tendência dos juízes de se fecharem e de, acreditando nessa impossibilidade da neutralidade, não terem mais relações com os anseios e com os valores da sociedade. Isso pode estar se refletindo também nas decisões tomadas. O que pensa a JD a respeito da forma como os juízes brasileiros que andaram aí prevaricando são punidos? Normalmente acontece uma aposentadoria com vencimentos proporcionais. Qual a sua opinião e da JD sobre isso? Essa é uma questão que é fundamental e necessário que a gente faça alguns esclarecimentos. A aposentadoria com vencimentos é a máxima punição aplicável no âmbito administrativo. O que não quer dizer que um juiz que prevaricou, que roubou, que é corrupto, não possa perder o cargo e, por consequência, os vencimentos por meio de uma decisão judicial. Essa é uma garantia fundamental, uma prerrogativa dos magistrados que chama-se vitaliciedade, que juntamente com a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos visam permitir que o juiz tenha a independência judicial na hora de tomar uma decisão. Isso faz com que o juiz não esteja vinculado a interesses de terceiros e nem se veja pressionado por interesses externos à magistratura e principalmente interesses internos à própria magistratura e especialmente das cortes superiores. Então, a independência tem esse objetivo, né? E a partir do momento que nós permitirmos que no âmbito administrativo um juiz possa perder o seu cargo e também os seus vencimentos, a gente estaria atacando e eliminando a prerrogativa da vitaliciedade, o que seria um retrocesso terrível em matéria de organização do Estado Democrático de Direito. Bem, na página da JD na internet há uma citação afirmando que uma sociedade justa não é aquela que adotou leis justas para sempre, e sim aquela em que a questão da justiça permaneça constantemente aberta. O senhor diria que o judiciário brasileiro está mais para a rigidez da lei ou para a discussão democrática sobre justiça? É importante a gente ter em vista o seguinte: sempre se fala muito em segurança jurídica, né?
Segurança jurídica, mas sempre sobre um único aspecto da segurança jurídica estática. Quer dizer o quê? Da previsibilidade das decisões. Decisões que a gente já sabe exatamente o que vai acontecer e, por consequência, a gente tem uma previsibilidade de qual vai ser a decisão tomada. Isso, por um lado, tem um papel importante no sentido de permitir e dar uma estabilidade para as trocas econômicas. E o capitalismo se dá a partir das trocas econômicas, né? Então, para o sistema capitalista, é fundamental e necessário que haja previsibilidade das decisões. Por outro lado, existe a questão da segurança jurídica dinâmica, né? Que é uma segurança jurídica que leva em conta a questão da previsibilidade, mas não tem isso como um valor absoluto, que também leva em conta a necessidade de resolver os conflitos com justiça, né? Isso permite com que anseios e mudanças na percepção da sociedade cheguem até o Poder Judiciário. Até os anos 80, a pessoa que fazia um contrato de alienação fiduciária de um veículo era considerado depositário. E se não pagasse, não devolvesse o veículo, essa pessoa ia presa como depositário infiel. Essa percepção mudou a partir do primeiro grau, né? Então isso para as trocas econômicas era ótimo, porque era uma garantia que o contrato seria efetivamente cumprido sob pena de a pessoa ser presa, né? Mas a interpretação dessa regra foi mudada a partir do primeiro grau, mesmo contra a vontade expressa da lei, mas sim a partir dos valores constitucionais. E hoje não se imagina que alguém possa ser preso por causa desse tipo de inadimplemento contratual. Certo. E esse entendimento chegou até o Supremo Tribunal Federal, até todas as cortes superiores. Então, exemplo de que há necessidade de previsibilidade das decisões, mas a gente não pode ficar eternamente decidindo sempre a mesma coisa, sob pena de prendermos a sociedade em outro estágio e ignorarmos toda a evolução dos valores que existem nesse meio. Certo. Bem, juiz Alessandro, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre a atuação da Associação Juízes para a Democracia, a AJD. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. Se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!